Olá, eu sou Cândida Campos, bem-vindos ao programa O Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30. Hoje a minha convidada é jornalista desde 1961. É escritora, poetisa e tem um percurso de vida apaixonante. É conhecida por várias gerações, sobretudo a proximidade com as escolas e os leitores, que a tornam uma das escritoras mais lidas e populares. Posso apresentar como uma mulher de sorriso fácil, faz da vida uma festa e a sua escrita é feita com alma. Olá, Alice Vieira. Alice é uma mulher de histórias. Muitas histórias verdadeiras, porque você é muito franca e não se inibe de maneira nenhuma de falar das vários sítios, entrevistas de história da sua vida, e faz-lo de uma maneira em que marca a tal diferença, como se falávamos há bocadinho em off. É que a vida tem-nos, às vezes, dá-nos desafios e somos surpreendidas que às vezes não contamos, não sabemos porquê. E também já não estamos na idade de saber o porquê, não é? Já não se pergunta o porquê. Pois, mas eu digo isto sempre, eu tive muitas vidas em vários sítios, com várias pessoas, e há uma frase de São Jerónimo que eu gosto muito que diz: toda a nossa vida é feita de recomeços, e eu sempre recomecei vidas diferentes, com pessoas diferentes, e todas foram importantes para mim. Portanto, os sítios onde eu estive, as pessoas com quem eu estive, tudo isso foi importante para mim. Portanto, não há como não contar e não falar disso. Eu acho que a nossa vida, a minha pelo menos, é um livro aberto. Toda a gente sabe tudo de mim. E é um marco importante, porque é que nos seca a vida inteira, que é a nossa criança interior. Pois. E essa é um marco com uma diversidade dos seus primeiros anos de vida. E aos olhos de hoje, não falando diretamente, porque sim, toda a gente... Por isso é que eu digo... Alice é um livro aberto. Ponto. Isso. E diz isto não com água nem com dor. É óbvio que deve haver aqui, nessa altura, era difícil entender muitas vezes determinadas coisas. Sim, mas essa expressão, por exemplo, da criança que há em mim, eu digo sempre, em mim nunca houve nenhuma criança, para já. Agora, eu olho para as crianças, compreendo as crianças, mas em mim nunca houve uma criança. Eu acho que fui sempre muito adulta, mesmo em criança, e que me serviu para a minha vida. Não tenho essa ideia de dizer, a criança que há em mim não há, nem nunca houve. Eu sou uma adulta, olho para as coisas como uma adulta e depois posso perceber, obviamente, as crianças e os problemas das crianças, mas em mim não há nenhuma criança, nem nunca houve. Uhum. Sim, e compreende-se porquê, porque de uma certa forma eu num dos livros ou numa entrevista da Alice, que diz muito bem quando foi mãe pela primeira vez, há uma expressão, há uma frase que você diz ao Mário quando leva a criança, não é? Não a deixes ir. Exatamente, porque quando a minha filha, quando nasceu, eu estive muito mal e portanto as pessoas pensavam que eu ia morrer. Ela voltou com o pai para casa, eu ainda fiquei no hospital. E realmente, isso eu lembro muito bem. E ele nem percebia. Eu depois, mais tarde, eu dizia que nem percebia o que é que ele dizia, porque eu só dizia, não deixes que levem a menina de casa. Porque o meu medo era que lhe acontecesse o mesmo que a mim, que era sair de casa da mãe muito cedo, ir viver com outras pessoas, mas ele nem percebia, só depois é que ele me perguntava e eu disse-lhe, não, desculpa, era isto. Porque o meu medo era esse, não me digam que a minha filha vai acontecer a mesma coisa que me aconteceu a mim, portanto, deixa de estar com a menina em casa. Sim, eu não estou lá, mas protege-a tu, exatamente, não é? Exatamente. Essa proteção que eu falo às vezes da própria criança mesmo. Sim. De proteção, porque essa vivência estava lá ainda marcado muito na Alice. Estava, essa claro. Ausência. E naquela altura era só a única coisa que me lembrava. Eu também pensava que ia morrer, porque eu realmente estava muito mal, e só lhe dizia isso, não deixes que levem a menina de casa. Pois, é o que eu digo, já não sabia que na altura quando foi mãe muito nova, não foi? Não, fui mãe com 25 anos. Então foi aos 17 que a Alice começou a despertar, queria ser independente, pelo menos aos 17. Sim, não, isso foi com 18. Com 18 foi anos. Quando eu fui para o jornal, né? E foi muito complicado, porque as minhas tias... O jornalismo era uma profissão de homens, elas tinham todas muito medo dos homens, né? E portanto teve que ser assim muito bem. Elas deixavam-me ir para o jornal e eu prometi que fazia o curso na faculdade e fiz, e cumprimos ambas.
E aí sim eu percebi logo que se eu queria sair de casa, se eu queria ser independente, tinha que me sustentar, portanto não podia dar à espera que as pessoas me sustentassem. E portanto aí sim foi quando eu comecei logo a trabalhar nos jornais, em 61, pronto, e não mais parei. Porque a escrita já era de facto uma... A escrita sim, mas não a escrita de livros, sabe? Era jornal, era notícia. Sim, eu digo sempre isso, eu sou jornalista. Eu às vezes até costumo dizer, eu sou uma jornalista que também escreve livros. Porque repare, eu comecei, como lhe disse, a minha carreira de jornalista no Diário de Lisboa, tinha 18 anos. Eu escrevi o meu primeiro livro, tinha 35. Uma diferença. Portanto, já era muito adulta, já tinha muitos anos de jornais em cima, e eu não digo que escreva melhor que os outros ou não, mas acho que se nota que a minha escrita é uma escrita de jornalista. Acho. De resto, aqui há uns anos nós fizemos uma série de 3 ou 4 livros, em conjunto, com mais 6 pessoas. E é muito complicado fazer um livro a 6, porque o livro tem que ser um todo, não pode ser 6 capítulos. Claro. E não assinávamos, quer dizer, no fim, assinávamos por ordem alfabética. E era eu, era eu, jornalistas, era eu e o Mário Zambojal. E os nossos textos, toda a gente adivinhava. Havia uma... É outra coisa, sabe? A gente escreve frases curtinhas, a gente não põe adjetivos, é outra coisa. E, portanto, esses adivinhavam logo, os outros não. Interessante. Não, e mesmo assim, hoje, por exemplo, se os meus patrões lá da editora me dissessem já tens mais de 80 livros publicados, aí eu parava logo. Agora, se eu não tenho jornais onde trabalhar, isso é muito complicado. Eu neste momento trabalho para 5 ou 6 jornais e 2 revistas. Portanto, e se eu não tenho isso, custa-me muito, porque para mim o jornal é que é, quer dizer, é dar a notícia, estou a ver aquilo e agora vou escrever, pronto, é assim. É tal, exatamente. Até porque a Alice começou, quando entra para o Diário de Notícias, foi porque já escrevia para aquelas revistas juvenis, não é? Fazia os artigos. Para o Diário de Notícias? Para o Diário de Notícias, sim. Não, eles para o Diário de Notícias, olha, foram perguntar se eu queria entrar para o Diário de Notícias, eu disse, vou. Já não estava no Diário de Lisboa nessa altura, já tinha passado para o Diário Popular, e eu não gostava nada de estar no Diário Popular, isso é verdade. E quando vieram propor se eu queria ir para o Diário de Notícias, olha, hoje, imagino se alguém hoje, quando se tem um lugar no jornal, é agarrá-lo, porque eu disse, pronto, então fui para o Diário de Notícias, foi logo a seguir a 74, e pronto, e estive lá 20 anos, e foi realmente assim o sítio onde eu gostei mais de estar e gostei mais de trabalhar, isso é verdade. E lá está, para numa altura nessa de educação, por isso as tias, não era? Que tinha super proteção e a menina tal, era repare, eu quando comecei a trabalhar no Diário de Lisboa, elas ainda me iam buscar ao Diário de Lisboa. À porta, pois. Durante um tempo. Foi aí depois não vamos fazer isso. Mas durante um tempo, elas estavam lá à portinha do jornal para me irem buscar. Hoje os miúdos, quando vão, os pais ainda já crescidos, levá-los à escola... É horrível, não é? Eles dizem, tu não vais para a porta. Exatamente, deixas-me ficar um bocadinho atrás. Imagina agora eu, com 18 anos, a irem buscar lá ao jornal. Olha, mas também era normal, isso nessa altura. Não, nessa altura, está bem, pronto. Era assim como era normal nessa altura nós namorarmos e a mãe... haver sempre alguém, pode cabeleireiro ali ao lado, não, pois com certeza. Porque não era essa coisa de se deixar sair à noite com 13, não, repara, anos. Eu ainda no outro dia me ri e disse realmente os tempos são outros. Porque a minha neta tem 16 anos. O meu filho tem casa também na Ericeira e a minha neta já disse que vem passar o fim de ano com dois colegas e mais uma colega, enfim, são 2 rapazes e 2 raparigas, todas lá em casa. E eu começo a pensar assim, imaginem se no meu tempo as pessoas deixavam as filhas desta idade uma data de dias com rapazes na mesma casa. Pensar, não é? Ainda bem, claro. Ainda bem, porque é muito melhor estar ainda aqui. Ainda bem, obviamente. Facto, é outra abertura, mas eu acho que esta abertura também do estudo, das pessoas andarem de um lado para o outro, com os dirhams e tal, também dá outro... Sim, claro. Dá outra independência e também outra estrutura para eles. Claro. Alguns perdem-se. Exatamente. Mas também antigamente também se perdiam, não era, Alice? Então não se perde.
Alice, por isso, mas de qualquer das maneiras, a escrita era uma coisa que estava logo muito patente em si, não foi? Sim, desde criança? Isso desde criança. Desde criança. Desde criança. Mas desde criança que eu sempre disse que queria ser jornalista. Mas eu explico-lhe porquê. Porque lá em minha casa entravam muitos jornais, não é? E eu lia, eu aprendi a ler sozinha muito cedo, e eu lia e via que o jornalista hoje estava num sítio, no outro dia estava noutro, no outro dia estava noutro, era mesmo aquilo. Se eu podia nunca estar em casa, era mesmo isso que eu queria. Pronto. Exatamente. E foi exatamente isso, porque eu sempre disse que queria, desde muito criança, que eu disse que queria ser jornalista. E realmente a escrita esteve sempre na minha vida, desde que me lembro, não é? Mas na aventura, que engraçado, era ver que a história deles, quando estavam a falar em determinados sítios, aí era a sua imaginação. Exatamente, olha, hoje está num sítio. Olha, este que estava ontem neste sítio, olha, está noutro. Então nunca está em casa. Portanto, é isso que eu quero. É nunca estar em casa. É mesmo uma mulher, sentia-se uma pessoa de aventura. Não tinha medo, Alice? Não. Porque houve uma altura em que decidiu ir... Não tinha medo. Quer dizer, não tinha medo. Era preciso fazer, fazia-se, não é? E houve uma altura em que eu decidi bater com a porta e fui para Paris. E fui para Paris sem dizer nada a ninguém. E eu lembro-me, da outra dia disse isso numa entrevista, e eu lembro de chegar a Paris, chegar ao aeroporto, de me sentar assim num banco e pensar, e agora vou para onde? O que é que eu vou fazer e vou para onde? E estive ali assim, de uns tempos, até que me lembrei que tinha lá uma prima e sabia onde é que ela morava. Está bem, naquela altura não havia nem telemóveis, nem coisas dessas, não é? Nada. Sabia onde é que ela morava, e pronto, fui lá ter com ela, e foi extraordinária, porque ela abriu-me logo as portas, e nunca me perguntou porque é que eu tinha saído de Portugal, nunca, e vivi com ela algum tempo, e foi realmente, eu digo sempre, foi a minha universidade, foi aquilo, mas realmente era outro mundo, era outros horizontes, o facto de ter estado... Então, repara... Paris, não é? Sim. Nós, com uma ditadura, coitadinhas, tínhamos a censura e tínhamos não sei o quê. Claro. E eu chegava a Paris, onde havia liberdade, claro. Quer dizer, ainda por cima, foi na altura do maio de 68, não é? Tinha tudo para a rua, não sei o quê. Aquilo era outra coisa, não é? Depois a minha prima, que era a Maria Lamas, a minha prima era também já uma mulher muito conhecida, toda a gente, e todas as pessoas importantes que chegavam a Paris iam sempre vê-la. E, portanto, eu lembro-me de conversar com quem? Conversar com o Pablo Neruda, com o Jorge Amado, com a Zélia Gattai, quer dizer, e eu hoje, quando penso nisso, eu digo assim, caramba, a sorte que eu tive, quer dizer, é daquelas coisas que nós apanhamos assim, não é? E mesmo como jornalista, ela ensinou muito, não escrevas assim, não faças assado, também, e foi realmente, eu digo sempre, foi a minha universidade, foi aquilo. E depois, quando veio o maio de 68, ali à pancada da polícia, aí eu pensei, o que tem que ser feito nos locais onde é preciso. E, portanto, eu vou para Lisboa, porque aí é que é preciso lutar pelas coisas e é preciso fazer com que as coisas mudem. E pronto, e ir-me embora. Da mesma maneira. Mas Alice, quando se veio embora, sim, vinha já com o sentido de aqui em Portugal, na sua terra, com a aprendizagem que fez e pela experiência vivida lá, já vinha uma mulher uma mulher nova, sim, mas qualquer maneira já vinha com porque eu quando fui para Paris, depois de lá ainda consegui ficar como correspondente, naquela altura fazia-se isso, do Diário Popular, pronto, que era para ter alguma coisa sobre a regência. E pronto, mas depois quando vim, sim, e com aquela experiência toda, eu pronto, comecei logo a batalhar nas coisas todas que eram precisas. Uhum. Alice, hoje, por exemplo, lembrando-se dessas memórias do que foi, e foi uma grande história, tem muito de vida, como adolescente, como essa fase de desafios, se tivesse que alterar alguma coisa aos olhos daquilo que a mulher é hoje, iria alterar? Não me dava nada. Não me dava nada. Aquilo
teve que ser feito naquela altura. Se voltasse atrás, naquela altura era a mesma coisa que eu fazia, evidentemente. E isso, eu sempre penso isso. Está feito. Bom ou mal, pronto, mas vamos para a frente e não vamos alterar nada. E, portanto, nunca pensei, se eu pudesse ter mudado isto. Têm muito, não é? Se eu pudesse mudar aquilo. Não, isso não, nem penso nisso. Foram grandes tempos, vivi grandes coisas e não iria atrás para voltar a fazer diferente, não. Tenho a certeza que faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa, pois a sua consistência leva, de facto, é uma mulher muito determinada. E é normal que com esta experiência às vezes nós quiséssemos ainda aperfeiçoar mais, não é? Não, isso não é nada. Nisso. Passou. Depois tenho uma grande paixão, não é? Eu tenho muitas. Mas nessa fase, quando entra para o jornal... Sim, exatamente. Sabe que eu sou uma mulher que gosto muito de paixões, gosto muito de histórias de amor. Isso não posso queixar. Duas grandes histórias de amor. E sim, eu lembro-me que quando entrei para o Diário de Lisboa, aquele cheiro a chumbo, porque naquela altura os jornais ainda eram feitos a chumbo, não é? Eu disse, é esta a profissão que eu quero. E olhei lá para cima, estava lá um senhor ao cimo da escada e eu disse, aquele é o homem que eu quero. É esta profissão já agora com aquele homem. Com aquele homem, pronto. E foi. Quer dizer, não foi logo, mas foi logo naquela altura que eu tive a certeza absoluta que era aquele homem que eu queria. E depois foi complicado, porque ele naquela altura ainda era casado, era muito mais velho que eu. Foi realmente muito complicado. Mas também tinha compromisso? E foi aí, sim, nessa altura eu também tinha um namorado e também tive que largar o namorado, que também não foi fácil. Mas o amor fala mais porque já estava para casar e tive que largar o namorado. Também custou muito. E as tias ainda... Pronto, de maneira que depois aí foi nessa altura que eu decidi ir para Paris, que era para ver se eu esquecia a ele e se ele me esquecia a mim. Mas como não nos esquecemos, voltamos. E foi realmente um caso mesmo de paixão, e ele tinha mais 23 anos do que eu, quer dizer, realmente era um bocado complicado, não é? Hoje é muito normal, mas nessa altura... Sim, mas naquela altura está a ver o que era. Sem dúvida. E foi até eu morrer. Ele morreu em 2002. E foi mesmo, quer dizer, eu nunca me lembro de termos tido uma zanga, de nos termos dado mal, de ver qualquer coisa, nunca, naqueles anos todos. Também era uma referência. Uma coisa... Era um homem de referência em Portugal. Sim, e era uma pessoa, às vezes as pessoas liam as críticas dele, não é? Sim. E achavam duro, não sei o quê, exatamente, não é? Mas não era nada, ele era um doce de pessoa, e foi sempre um doce de pessoa. E pronto, e foi realmente até ele morrer. E foi assim mesmo, paixão. Marido, pai, companheiro. Companheiro, tudo. E até isso, eu digo sempre, eu acho até, ele tem vários livros publicados também, não é? Sim. Mas acho que ele escreveu menos para eu poder escrever, percebe? Isso tenho quase a certeza. Porque eu dizia-lhe muitas vezes, e ele dizia, não, eu gosto de escrever, mas não gosto de publicar, não sei o que mais. Isso tenho quase a mesma certeza. E depois nós dávamos muito, muito bem, porque é evidente que eu saía, ia para escolas, ia para o estrangeiro, ia para não sei o quê, ele ficava cá, ele tratou mais dos filhos do que eu, diga-se de passagem, e portanto nós tínhamos sempre coisas novas e diferentes para contar, portanto nunca havia aquela ideia de dizer que não tenho nada para dizer. Rotina, não havia aquela rotina, exatamente. Dizem há tantos anos, mas já é uma rotina. Eu acho graça porque nós na ruptura tínhamos um apartamento em Cascais e eu, quando acabava o meu trabalho no jornal, normalmente tínhamos folgas ao fim de semana, eu ia para o apartamento de Cascais para trabalhar nos livros, nas minhas coisas, não é? Sim. Ele ficava, e ele de vez em quando ia lá ter. E havia uma vizinha minha, no outro andar, que dizia que eu recebia um senhor todas as semanas. O
Não era mentira. Eu recebia o senhor todas as semanas. E havia muito hábito as pessoas terem às vezes uns senhores. Então não é? Eu tenho aquele senhor que recebia de um senhor todas as semanas, pronto. Mas foi realmente muito importante. Eu também acho que foi importante para ele, também é verdade. Claro que mas sim, só pode, as coisas só quando fluem. Mas para mim foi muito importante, é evidente. E ainda por cima ele era uma pessoa muito era, e depois era uma coisa... sem ser reconhecida, porque ele era muito reconhecida dentro da não, exatamente, e depois havia uma coisa que as pessoas nunca perceberam. Toda a gente sabe que ele era comunista ferranho. Sim. Até ao fim da vida. Era ali comunista ferranho. E era católico. Pois. E as pessoas isso que não... entendiam muito mal. E eu disse, mas porquê? Eu penso que não era propriamente as pessoas, porque algumas das pessoas pensavam era o próprio partido. Sim, claro que não entendia. Não consegue entender. Não entendia como é que pessoas exatamente. De resto, o último livro dele, que já foi publicado... Porque ele era mais espiritual. Era quando já foi publicado postumamente. É o livro dos Salmos. É assim um grande livro de poesia baseado nos Salmos. E pronto, e é assim mesmo um grande livro, e ele sempre trabalhou com os missionários combonianos, portanto ele sempre esteve ligado a tudo isso, e às vezes as pessoas mesmo do partido achavam aquilo um bocadinho mal. De resto, houve uma coisa que eu nunca perdoei ao partido quando ele morreu. É evidente que os missionários combonianos fizeram uma cerimónia lindíssima. E os tipos do PCP foram para a porta a dizer às pessoas: não entrem que se está a realizar uma missa. Não era uma missa, mas e se fosse? Mal é que tinha. Quer dizer, portanto, eles nunca entenderam. Nunca entenderam, mas eu acho que ele também nunca se preocupou muito. Mas isso também é verdade. Isso nunca se preocupou. Porque ele continuou, não era por ainda hoje, quando ele faria anos, ou quando faz anos que morreu, ou qualquer coisa, há muitos missionários combonianos, uns que estão em Roma, outros que estão cá, e que me ligam sempre, e que se recordam muito dele, e que têm muitas recordações dele. Deixou obra feita. Podia ser tão seguido, porque a pessoa é quase como um cientista. Pronto, e também havia outra coisa, que era, ele podia ser duro, mas era rigoroso. Não é? E havia muitos camaradas que levavam muito a mal. Ele às vezes dizer mal, num programa qualquer, de camaradas de partido. Achavam que ele, dos camaradas de partido, devia sempre dizer bem. Sim. Ele aí era independente, quer dizer, claro. É do partido, foi bom, tudo bem, é do partido, foi mal, tudo bom. Pensamento livre, não é? Claro. A escrita é exatamente, portanto, mas rigoroso era. E é muito engraçado porque aquilo que ele realmente queria, quando se fazia as críticas todas de televisão, era uma televisão boa, era isso. E eu lembro-me, e isso eu gostei muito, quando ele morreu, o Luís Andrade, naquela altura, sim, era na televisão, estava a ser entrevistado e dizia: ele era um dos nossos. E era porque ele queria uma televisão boa, era por isso que ele lutava, não era por mais nada, queria uma televisão a sério, boa. Os ideais estavam lá, mas os ideais ele não tinha que seguir o livro, exatamente. Porque tinha um pensamento próprio dele, e era a liberdade, mesmo e isso é que era liberdade, é poder expressar e desfazer as suas escolhas, porque a espiritualidade é algo que vem mais da alma e que não tem nada a ver com valores, porque aquilo que de facto não é seguir... É mesmo, mas de resto, eu digo sempre isso, mas de resto... ele também era um bocadinho de amizades improváveis, percebe? Claro. Por exemplo, ainda está vivo, e espero que esteja muitos anos, o João Braga era dos grandes amigos dele. O João Braga, que já é de Sporting, que era logo... Tem bom gosto. Já vi que não está. Já era de Sporting. E para além disso era de direita a sério. Aquilo era de direita a direita. Sim. Não é? Sim. Não sei como é hoje, mas agora também não está. Era sempre. Mas ele era, também não não havia. Quer dizer, o João Braga foi a única. Quando o Mário adoeceu e foi internado nos cuidados intensivos, o João Braga foi a única pessoa que conseguiu entrar. Fez uma peixarada tão grande cá fora, quer dizer, que eles deixaram-no entrar. E onde quer que se falasse, ainda hoje que se fale dele, ele está lá sempre. Pronto, e era mesmo assim. E havia outro também, que era meu colega no Diário Notícias,
Tinha sido padre, mas depois tinha-se despadrado. Despadrado, eu gosto. Tinha-se despadrado, tinha casado, eu não sei o quê, e tinha tido uma criança. E foi a um programa de televisão. E eu disse-lhe, amigo, é assim, eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, eu sou sua amiga, continuo a ser. O que ele for dizer amanhã, o que ele escrever amanhã, comigo, não. Então, ele foi lá ao programa, e o Mário cascou-lhe assim de alto a baixo. Um dia eu estava no jornal, saí um bocadinho mais tarde, e quando eu cheguei a casa estava o Mário ao telefone, então, com esse meu amigo, tinha sido pai há pouco tempo. Então, era assim, olha, estenda primeiro o pano, então estava-lhe a ensinar a pôr a fralda ao filho. E ficaram amigos para o resto da vida, pronto. E era assim. Já quase seria o teletrabalho. Era um bocado isso, o outro coitado, pai um bocado. E eu estava-lhe a explicar, não, pus primeiro para baixo, depois ponho. E aqueles alfinetes. Eu tinha exatamente, ele tinha muita prática, né? Eu estava-lhe a explicar e também ficaram amigos para a vida. Falando ainda em amor e paixão, porque já vamos depois para a parte profissional, mas como digo, não é à toa que tenho uma rádio que chama-se A Vida Ama-me, e gosto de histórias de amor. Alice, o nome de Mário é uma coisa que também atrai, é um imã. São todos, quer dizer. São todos Mários, quer dizer, eu depois reencontrei o meu primeiro namorado, aí está, 40 e tal anos depois. É maravilhoso. 40 e tal anos depois. E que também era Mário. Não estava concluído esse processo, não era, Alice? Pois não, realmente não estava. E o que era engraçado é que o Mário Castrinho dizia-me sempre que ainda lhes de parar às mãos. Eu disse, estás parvo, eu nem sei onde é que ele anda. E não sabia, realmente, depois. Até ele foi para a Europa e não sei, eu não sabia de nada. Ainda vais-lhe parar às mãos, vais ver. E dizia muitas vezes isso. E pronto, e realmente calhei, também era Mário. E quando eu fui apresentá-la à família, o Zambujal foi falar e disse, olha Mário, e é só o que eu te queria dizer, eu só não te roubo, porque caramba, 3 Mários já era demais. Não, por acaso, vamos lá ver. O Mário Castrinho, ele não se chamava Mário, chamava-se Manuel. Mas chamava-se Manuel da Fonseca, mas como naquela altura, quando ele começou a trabalhar, havia um outro escritor que também se chamava Manuel da Fonseca, e nessa altura não podia haver nomes iguais dos mesmos ofícios, profissionais, sim. Ele mudou para Mário Castrinho, pronto. E nunca ninguém lhe chamou Manuel, nunca. É daquelas pessoas que a gente nunca sabe o nome autêntico. Não, toda a gente chamava Mário sempre, eu nunca conheci ninguém. Então, e para a Alice era Mário, não é? Sim, e para todos, não, e toda a gente, mas quando família tratava e tudo, no seu relacionamento, era tudo Mário, ninguém lhe chamava nunca Manuel, nunca. E portanto era Mário. E depois veio o outro também Mário. Mas o outro era Mário mesmo. A vida tem isso que eu digo, que a vida às vezes é maravilhosa nessas então não coisas. Quer dizer, 40 anos depois aparece-me ali no café em frente. E eu não o reconheci. E vejo um homem assim alto, que ele era muito mais alto, a chegar ao pé de mim a perguntar para a família toda como é que está a tia tal e a prima tal. E eu sei, mas quem é este? Aí ele conheceu-a, mas não, Alice. Eu só a reconheci pelas mãos. Quando vejo pôr as mãos assim na mesa do café, foi pelas mãos que eu reconheci. 40 e tal anos em cima, né? Sem nunca mais o ter visto. É mesmo, eu digo, é algo que estava ali para recomeçar. Pronto, era um recomeço, não tinha sido fechado aquilo. Não tinha sido fechado e foi. Portanto, todos os meus casos, os 2 casos, né? Se fecharam. Se concluíram, não ficou nada bem aberto. Pois, por isso é que diz que está bem consigo, não tem nada de querer alterar nada, porque está. Uma mulher que considera-se de facto, tirando toda aquela fase. Que... E aqui na Ericeira tem ali um restaurante onde eu vou muito, e a rapariga que é brasileira é que me diz assim, Dona Alice, ainda lhe hei de arranjar um viúvo rico. Eu disse, não querida, agora não quero mais nenhum, agora estou bem assim. Alice, diga-me uma coisa, os relacionamentos, e por aquilo que descreve, os seus 2 relacionamentos foram de amor, foram de paixão, de cumplicidade. Exatamente, e eram pessoas completamente diferentes. Era isso que eu ia perguntar. Os relacionamentos podem ser dessa maneira, mas eles nunca são comparáveis, não é? Nunca são comparáveis, as pessoas são sempre diferentes.
E de resto, eu dizia-lhe sempre a este Mário Filipe que se nós tivéssemos casado, quando estávamos para casar, tínhamos nos divorciado para aí um ano ou 2 logo a seguir, porque ele estava tão diferente, a sério. Ele tinha mudado tanto, quer dizer, que pronto, era outra pessoa, ele era outra pessoa. Eu também era outra pessoa, e foi na altura certa, pronto. Sim, é que lá está, aquilo naquela altura. E eram pessoas realmente completamente diferentes, isso é verdade. Agora voltando um bocadinho exatamente o que foi o seu percurso, já vimos a nível de jornalismo, mas depois quando vem para o romance e quando vem para a escrita, o seu primeiro livro foi Rosa. Foi a Rosa, Minha Irmã Rosa. Minha Irmã Rosa. E que ganhou um prémio. Sim, ganhou uma data de prémios, mas eu digo sempre isso, a Rosa, Minha Irmã Rosa, não era para ser livro, quer dizer, os meus filhos eram pequenos e diziam sempre que nunca tinham nada para ler lá em casa, não sei o quê, e eu nessa altura estava à espera de uma criança que já ia ter de diferença dos irmãos 10 e 11 anos, e eu disse, é ótima altura para, sem eles perceberem, eu começar a escrever uma história para ver se eles vão ter ciúmes ou não. E depois comecei a escrever a Rosa, que quem nos conhece aquela gente toda, quer dizer, eu só mudei os nomes, que era para eles também ficarem melhor e ajudar-me muito. Depois eu, pelo meio, tive um desastre e perdi a criança, pronto, mas o livro já estava feito. Eles levaram o livro para a escola, gostaram muito, foi ótimo, e pronto. E um dia eu estava no jornal e recebo um telefonema a dizer, olha, era só para dizer que ganhaste o prémio. Eu disse, qual prémio? Então, o prémio com a Rosa, Minha Irmã Rosa, tinha sido o meu marido, que tinha mandado o texto para um prémio que havia na altura, porque ele era o Ano Internacional da Criança, e tinha mandado para lá e eu tinha ganho o prémio. Pronto. Um livro ganha o prémio, já sabe como é que é, tem uma data de edições, toda a gente quer ler, e não se mais. E o editor, que o editou, pediu logo mais outro. E eu escrevi logo todo, e mais outro, e até hoje. Pronto, mas foi assim, eu nunca tinha ideia nenhuma de escrever livros. Nunca. E são livros, sabe, Alice, eu lembro quando foi a sua exposição ali o lançamento do livro. Na Ericeira. Em que agora esqueci-me do nome. O Nelson. O Nelson. Quando o Nelson esteve aqui no estúdio e disse que iam fazer o lançamento, porque é um livro que vocês escreveram em conjunto, que já vamos falar nele, eu disse, eu adorava ir, porque eu tenho para mim, Alice, eu acho que lhe disse isso lá, uma sobrinha neta, em que ela sempre conhecia. O pai também estimulava muito, porque isto é muito importante, a leitura, sim, não é? É evidente. Isto vem muito a ver com a leitura. Se as pessoas em casa não leem, ou isso, eles também, os miúdos também não leem, óbvio. E ela sempre de pequenina, até ela perdeu o pai, porque lá está também com uma doença dessas, que com 30 e tal anos, no auge da sua juventude, ele era de agronomia, e era a filha única. Então, como a mãe, o primeiro foi ele fazer o curso, e para a mãe ficar disponível para ficar ela como mãe, e depois quando ele acabou disse, ok, tu tens o direito agora de fazer a tua licenciatura, agora vou fazer de mãe e pai. Então ele, como era de agronomia, tudo, e era ler, que era uma das coisas, e logo ela muito pequenina, desde lhe contar os livros de histórias. E então eu lembro-me, tenho isto muito presente, que quando chegava a altura de Natal, eu dizia-lhe, Catarina, o que é que queres que a tia te diz? Nessa altura ela já tinha pedido ao pai, tia, porquê é que todos os anos me perguntas isso? Porquê é que tu já sabes, tia, não tens dificuldade, tu já sabes quais são. Era um livro. O livro. Pronto. E de quem era o livro? De Alice de Vieira. Era os livros assim, por isso tinha, que é engraçado, porque de facto na minha memória de tantas coisas tinha muito isto, até porque foi uma sobrinha que de uma certa forma houve uma proximidade muito grande, claro, por causa de toda esta história, mas ela tinha bem presente, porque a Alice tem depois, na parte da escrita, uma ligação muito forte às escolas e às crianças. Sim, é uma das coisas que me tem feito muita falta com estes confinamentos e estas coisas todas, é não ir às escolas. Eu ia praticamente quase todos os dias a uma escola diferente, e ainda hoje encontro pessoas que estavam nessa escola onde eu fui, e isso faz muita falta.
É claro que eu, às vezes, faço por Zoom, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Até porque os miúdos gostam de ver a pessoa, estar com ela, de fazer perguntas. Que eles fazem perguntas mais incríveis, não é? Eu lembro que a primeira vez que fui a uma escola, portanto foi logo a seguir a ter publicado o livro, não é? A Rosa. Foi uma vez que fui a uma escola, a professora tinha marcado uma hora e eu tinha chegado um bocadinho antes e a professora ainda não tinha vindo. Eu estava ali à espera da professora e passa um miúdo, olha para mim e diz assim: tu é que és a Alicieira? Eu disse: sou. Tu é que és a escritora? Sou. Oh, no meu livro, os escritores estão todos mortos. Naquela altura, realmente, os livros de leitura deles nas escolas era já só de clássicos, não é? Claro. Estava tudo morto. Disse: meu filho, eu ainda não morri, ainda estou aqui. Engraçado. Depois era tudo já só de claro, referências. Evidentemente. Pois a Alice é uma mulher de afetos e automaticamente tem essa relação e essa proximidade, porque escrever-se para as crianças ficar com esta referência como tinha não é fácil, não é, Alice? Não, e depois eu fazia outra coisa, que era, quando os meus livros começaram a ser publicados pela Caminho, havia uma paginazita do livro, onde a editora perguntava: diz-me onde é que encontraste este livro, gostaste de ler o livro e não sei o quê, e eu respondia a todos. E desde essa altura, eu ainda hoje me correspondo com miúdos dessa altura, quer dizer, já são médicas, já são, sei lá, e nós ainda nos continuamos a falar e a corresponder. Portanto, isso também criava logo outra coisa com os laços. Miúdos. Exatamente, claro. Por isso é que eu digo, essa minha sobrinha, agora não tenho estado com ela, mas de certeza absoluta, a forma como ela se descrevia e a forma como ela ligava, tenho de certeza absoluta que dentro dela ela tinha essa relação. Pois, claro, com certeza. Com a escrita e com essa proximidade. Acredito que nestes momentos não irá às escolas. É complicado. Agora, e eu também, vamos lá ver, eu também tenho muito receio ainda, porque daqui há tempos fui convidada a ir a uma escola, eu ainda não vou, quer dizer, não, e acho que faz bem, sim. Vamos lá ver, e então agora que as coisas ainda estão um bocadinho piores, isto vai ser pior. Mas sente que isso era isso faz muita falta. Faz muita falta, eu andava sempre. E é importante. Pelo país todo, norte, sul e por aí fora. E é importante as crianças. Eu conheço o país de norte a sul. E é importante essas crianças também terem essa ligação à escrita e ao conto. É importante eles contactarem comigo, mas também é importante para mim contactar com eles, porque já sabe como é que é. Os miúdos mudam de palavras, uns dizem umas coisas, no outro dia já dizem outras, pronto. Não quer dizer que eu vá copiar o que eles dizem, lógico, mas também não posso escrever de maneira a que eles não entendam. Não entenda, claro que sim, pronto. Tem que haver uma proximidade. Tem que fazer ali e isso faz-me falta, sério, me faz falta. Porque efetivamente eles vão às tecnologias e tudo. O Alexandre também faz, e com mais um grupo, tem um projeto que é rádios online nas escolas. Pois. Tem tanto num colégio privado como numa escola pública. E que é uma equipe que é semear valores. Não, sim, eu também fui uma vez a uma escola que tinha uma rádio online. Sim, e eles têm um projeto deles que é semear valores, que são, ele ensina a parte técnica da rádio e os outros membros da equipe. É uma psicóloga, é uma pessoa que levam valores e trabalham com as crianças, os valores, as crianças, com os professores e com os pais, que é para ver isso, e tem sido um sucesso. Foi um projeto apoiado pela Gulbenkian. Que bom. E que estão há 3 anos nessa escola e têm tido resultados fantásticos. E eles, por isso é que eles dizem, quando eles de facto depois levam esse tipo de coisas, os miúdos, e o Alexandre diz isso muitas vezes, quando às vezes os pais e os próprios pais dizem: os meus filhos estavam em casa sempre ligados à internet, essas coisas todas, eles hoje estão na internet, nós sabemos que eles estão a estudar, estão a pesquisar, estão a fazer investigação para o trabalho, por isso é a semente, está semente. Não, claro, não é? E é o progresso e as coisas estão aí para nós usarmos. Porque eles são crianças como outras qualquer, só que as solicitações da sociedade são outras. E os próprios pais também, muitas vezes têm uma vida tão ocupada, tão cheia, que não têm tempo. É verdade. Não é? Não estão a tempo inteiro quando estão, ou porque um tenha que fazer relatório, ou porque o outro não sei o que mais. E a Alice também dizia sempre uma coisa: eu posso estar pouco tempo com os meus filhos ou com os meus netos, mas quando estou a tempo. Não, mas isso é verdade. E sempre fiz isso com os meus filhos, sobretudo com os meus netos. Eu, quando estou com os meus netos, meu filho vivia muitos anos fora, e quando chegava,
dizia assim, a prioridade agora são os teus netos. Eu disse, calma, eu tenho trabalho para fazer, prioridade não, mas avisa-me quando eles vêm cá para casa, porque quando eles estão cá em casa, aquilo que eu faço é com eles. E a gente divertia-se tanto, não faz ideia. Uma das coisas que eles adoravam, eles já são todos adultos, lógico, mas uma das coisas que eles adoravam era chegar lá a casa e eu arrastava a mesa, a minha sala era grande, arrastava a mesa, tinha assim um oleado no chão, punha uma banheira lá dentro, punha água e eles iam tomar banho. De maneira que eles entravam para a banheira que eu tinha comprado num chinês, naquelas banheiras de borracha. Estavam ali, e depois a minha neta dizia, já estou aqui há muito tempo, vou apanhar sol. E saía dali, punha-se cá fora a apanhar sol, pronto. E aquilo divertia-os imenso, e eu ia com eles. Mas é para isso, era para estar por inteiro, não é? É para estar com eles. Não é aquela avó, eu também não tenho. Eu digo sempre, eu não sou, e dizia sempre, não sou avó a dias, portanto, não me ponha lá os meninos para ir oferecer o ATL, isso não quero. Agora, quando eu estou com eles, é com eles. E isso, ainda hoje, continua a ser assim. Eles já são adultíssimos. Sim, mas mesmo assim... Minha neta mais velha já tem 26 anos. Sim, mas mesmo assim, há uma relação... Porque há uma relação. Não, e é outra coisa. Eu tenho uma relação com a minha neta mais velha, sobretudo, extraordinária. Quer dizer, eu digo-lhe tudo a ela e ela diz-me tudo a mim. Quer dizer, isso é mas isso o professor João dos Santos dizia sempre... faz muita importância haver uma geração de permeio. Portanto, eu não dizia aquelas coisas aos meus filhos, mas digo-lhe a ela. Há uma geração ali de permeio, pronto. Exatamente. E ela a mesma coisa. Eu lembro-me que ela vinha em Inglaterra, né? E um dia veio cá, e já me tinha dito que namorava um tipo lá na Inglaterra. E disse, tudo bem. E quando ela chegou, ela chamou-me de lado e disse, vó, já podes falar aos meus pais porque eu já lhes contei. Portanto, ela sabia que o que me contava ficava ali. Exatamente. Né? E pronto, como já lhe tinha contado, sim senhora. E até hoje, quer dizer, ela conta-me tudo e eu conto-lhe tudo. Pois é essa relação que se ganha e não precisa estar muito tempo, de facto, com... E depois, eu lembro que nessa altura houve pessoas que ficaram muito indignadas comigo, eu ralada, não é? Sim. Ela era pequenita, essa Adriana, que é mais velha, e estava lá em minha casa, tinha ficado lá em minha casa. E ela teria pai, sei lá, 8 anos, ou isso. E diz-me, avó, lembra-me uma história que eu ainda gosto tanto que me leiam histórias. E eu, sentei-me assim ao pé dela, né? E comecei a ler uma história. E, a meio de uma história, ela diz, avó, que idade tinhas tu quando fizeste sexo pela primeira vez? E eu penso, o que é que eu faço? Digo, olha filha, vai dormir, amanhã a gente conversa. Eu digo, não, falo com ela. E da maneira que ela percebesse, né? Claro. Contei-lhe tudo. E foi perfeito. E ela disse, olha, ainda bem, é que eu às vezes falo com as minhas colegas e elas dizem sempre que isso é uma coisa horrível. Eu disse, qual horrível? Pois, e é verdade. E depois as pessoas disseram, não sei o quê. Eu disse, desculpa, ainda bem que ela me perguntou a mim. Quer dizer, claro que eu sim. não me vejo a mim a perguntar isto à minha avó. Quer dizer, nem pensar. Quer dizer, portanto, esta confiança que ela tem em mim. E mesmo hoje, nos dias de hoje, há muitos jovens que não perguntam. Nem mesmo hoje. Nenhuma. Repara, portanto, aquilo, isso para mim foi ótimo. Sim, pois lá ficaram mais satisfeitas. Pronto. Não, isso é maravilhoso. Alice, aqui também tenho muita curiosidade. Há aqui uma pergunta que eu lhe queria fazer. Em relação às suas obras literárias, elas estão traduzidas em várias línguas. Ela é francês, holandês, sobretudo estão em alemão, em francês, mas não tem em espanhol. Em inglês? Em inglês não. Em inglês é muito difícil. Quando o inglês hoje é... quem não fala inglês não sabe, parece que não sabe viver, não é? É muito difícil as pessoas haver traduções de livros portugueses em inglês. Muito difícil. E, portanto, essa é das... Eu até estou traduzida em bengali, imagina. É incrível, não é? Porque sendo inglês, que eu diga, sendo inglês é quase a nossa segunda língua. Claro, mas é muito complicado. Isso é muito difícil conseguir fazer um livro nosso ser traduzido em inglês. Não fazia uma pequena ideia. Em inglês é a coisa mais difícil que há. Depois o resto tem em todas as línguas, búlgaras, chinês, até tem em chinês. E holandês, que não é assim... Também, holandês, claro. E há uma... eu também tinha visto que um livro seu, que é A Espada do Rei Afonso,
É muito lido na Rússia. Na Rússia? Também não sei porquê. Ai, não sabe, era uma pergunta que eu queria lhe fazer. Eu não faço a mínima ideia. É muito lido na Rússia, é muito popular na Rússia. E aqui há dias eu recebi um postal na biblioteca que tinha lido e dizia assim: nunca pensei na minha vida saber tanto sobre o primeiro rei de Portugal. Depois também acho, quer dizer. Mas aquilo, quando eu escrevo para qualquer na Rússia, o Espada Rei Afonso já li, não sei o quê, gostei muito, é muito popular na Rússia. Na Rússia. Também não percebo porquê. Já tenho visto que há muita coisa. Não somos nós que escolhemos, as editoras estrangeiras é que escolhem os livros que querem traduzir, não é? Sim. Portanto, eu não sei porque é que a Espada do Rei Afonso é tão traduzida. No Japão, lida. Nós somos surpreendidos que muitas vezes o Japão tem coisas, sabe muito da história de Portugal. Tem uma sede muito grande porque tem uma influência muito grande. Sim, mas o Japão, sim, teve sempre grande contacto connosco. Agora na Rússia não. A Rússia, olha. Teve muita curiosidade para fazer-lhe esta pergunta, de facto. Ideia. Agora, vamos aqui falar do último livro que a Alice está a escrever sempre, não é, Alice? Deve ter outros livros a começar que não... Não, o último livro meu. Seu, sim. Que eu publiquei há uns meses, é uma peça de teatro que se chama O Anjo de Barbas. Ok. Pronto. Agora... E sei que está a fazer sobre a Condessa... a Condessa de Seguro está um bocadinho atrasada, porque pelo meio já se me deram tantos, porque assim, quando me pedem lá na editora, eu tenho que fazer, não é? Aquilo ninguém me pediu, de maneira que, olha, aquilo vai tanto. Mas é um livro que a Alice faz muita questão de escrever pelos atos de generosidade dela, da Condessa de Seguro. Sim. Não, e sobretudo porque eu antes disso escrevi um livro, publicadíssimo, sobre a Annie Delighton, a dos 5, né? Exatamente. E a Annie Delighton é a pior mulher que eu conheço na minha vida. Mas a pior, quer dizer assim. E eu, no fim, disse, eu agora só vou escrever uma biografia de alguém muito bom. E, portanto, lembrei-me da Condessa de Seguro. Está para lá para ser acabado. Mas, entretanto, meteu-se os confinamentos e essas coisas todas. E então apareceu esse com o Nelson, que é o diário do nosso confinamento. Já está a ver como é que aproveitou muito bem o tempo de confinamento. Não, eu até e ajudam muito, não é? Porque eu disse-lhe, eu ando a bater com a cabeça nas paredes, eu não tenho nada para escrever ou isso. Não vai às escolas, não vai nada. E então começámos a fazer isso. Isso foi primeiro publicado. Ele escrevia a parte dele e eu depois respondia. E isso começou a ser publicado na nossa página de Facebook. E teve tanta leitura, porque as pessoas liam e depois davam-nos ideias. E agora falem disto. Agora falem daquilo. Porque eu normalmente... Lá está, mesmo as vossas histórias. Claro, porque eu falava normalmente de coisas mais antigas, não é? O Nelson falava de coisas mais atuais, mais modernas. E as pessoas identificavam-se muito. E diziam, lembro-me também disso, agora falem daquilo. Olha, não se esqueçam... Pronto, é claro que a nossa editora... De uma avó e de um neto, não é? Confinados em casa. A nossa editora viu que aquilo tinha muita leitura. Claro. É óbvio que disse, quando acabar a gente publica. E já foi publicada a segunda edição e há de ir a terceira daqui a uns tempos. Sim, era o livro que também teve na feira, neste ano. Sim, na feira do... Teve em toda a parte. Espero que, de facto, não seja preciso confinamentos para que voltar a escrever. Era melhor. E espero, enfim, que apesar das coisas estarem um bocadinho mal, que não haja assim um confinamento tão grande como esse. Sim, porque aquele penso que não, que as coisas estão de uma certa forma melhor. E todos também contribuímos para que isso assim seja. Só assim, não é? Também. Só assim é que temos todos essa responsabilidade. Não, a gente tem que trabalhar para isso. Quer dizer, não podemos também dar... Só deixar, de facto, claro, deixar que as coisas tomar vacinas e tomar e não sei o quê, porque agora... Alice, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Vale a pena. Como disse, isto é uma conversa, mas temos tempos, não é? Tal como sabe, tanto no jornal você tinha umas páginas, não é? Dava-lhe espaço e você tinha que meter a história toda naquele espaço. Exatamente, há umas linhas, naquela altura era por batidas, quantas linhas, quantas batidas. Eu quando saí do jornal, por isso é que disse os computadores ainda não tinham entrado. Era contar muito em pouco tempo, exatamente, e tem que ser assim uma coisa, se eu posso contar em 10 linhas, para que é que é de contar em 20, não é? Uhum. Pois, mas aí essa é que é a grande diferença. Essa é que é chegar a um patamar desse, de facto. Mas a Alice também fazia workshops de escrita criativa. Isso faço, também é uma coisa que me faz muita falta. Que é muito bonito.
Isso fazia bastante. Mas está a fazer ainda? Não, agora está tudo parado por causa dos viroses todos. Sim, mas pode fazer online, mas é uma mas coisa isso que não pode dá, fazer. não dá. Já houve um grupo que me pediu, mas online não dá, tem que ser Tem que ser com a pessoa mesmo, não é? E isso eu gostava muito de fazer e fizemos coisas... Mas isso hoje já se permite fazer, porque grupos, se forem para aí 7, 8 pessoas, num espaço grande, as pessoas estão com máscara, nem precisam. Mas eu agora estou cá na Ericeira, não estou muito interessada em fazer essas coisas. Mas quando fazia isso era em Lisboa? Diga? Fiz sempre em Lisboa na livraria Bucoltz, normalmente. Okay. Porque pertencia à minha editora sim. E nós fazíamos lá. E tinha sempre muita gente. Muita gente não, eu dizia sempre que não queria e nunca quero. Sim. Mais de 15 pessoas, porque se forem mais de 15 pessoas a gente não tem mão naquelas pessoas claro, todas. Claro. Mas nunca nenhuma faltou. Começaram às 15 e acabaram às 15 e depois havia outra coisa que eu achei graça, que havia uma senhora que era para adultos, não era para crianças. Sim, e havia uma senhora que no fim dizia que nunca faltava e adorava ir lá, sabe? E depois faz-me sair de casa, porque as pessoas também estavam sozinhas, metidas em casa, não é? E aquilo fazia-as sair de casa, portanto também era outra coisa boa, positiva naquela altura. Mas vamos lá ver se um dia a gente recomeça. Vai recomeçar e é necessário, é importante. É importante em todos os aspectos, é importante porque é uma coisa que a Alice gosta de fazer para si. Gosto de fazer. E cada vez se encontra mais pessoas também a gostar de escrever, vê-se. Não, e eu digo sempre, quando eu faço os workshops da escrita criativa, eu digo sempre, eu não vou ensinar ninguém a escrever, porque isso... Agora, vou ensinar as pessoas a gostar de ler, a perceber quando é que um texto está mal escrito ou está bem, as diferenças, não é? Como é que se escreve bem, como é que se escreve mal, e ser bons leitores, que é sobretudo isso que eu quero, é que as pessoas fiquem bons leitores. Muito bem, espero rapidamente vê-la de facto com essa atividade. Como disse, nós estamos a chegar ao fim. O que eu te queria pedir para finalizar esta conversa, que a Alice deixasse uma mensagem para quem nos está a ouvir e que hoje, através da rádio, mas depois mais tarde mesmo, que esta entrevista ficará em podcast e videocast no canal YouTube. Qual era a mensagem que a Alice, nos dias de hoje, no dia de hoje? Eu não gosto muito de deixar mensagens. Eu costumo sempre dizer que mensagens deixam os telemóveis. Portanto, não. Eu acho que se as pessoas... O que eu quero era, como costumava dizer o Raul Solnado, era que as pessoas sejam felizes. Não é fácil a favor de ser felizes, que era o que ele dizia. E, portanto, eu acho que as pessoas devem sempre lutar por aquilo que querem. Mesmo que lhes pareça difícil, mesmo que lhes pareça impossível, vão para a frente. Logo se vê se é possível, se não é. Portanto, acho que as pessoas devem lutar por aquilo que querem, devem fazer aquilo que querem e pronto, isso acho que já é uma boa mensagem. Sem dúvida. No fundo é deixar-lhes quase a semente da esperança e nunca percam a esperança, não é? É isso. E porque nunca se sabe, sem fazer é que nunca se sabe. Exatamente. Não é? Sem experienciar é que não é. Vamos à luta, vamos embora, vamos fazer. Então, Alice, à sua frente tem aí 52 cartas que tem muitas flores, tem imagens, tem uma série de coisas. Sim. Pode espalhar, pode fazer o que quiser, elas nesse momento pertencem-lhe. E o que é que eu faça com elas? O que quero é que espalhe e veja e que deixe pela sua intuição e o seu coração e tudo isso, vai aparecer alguma que diz, escolhe-me, quase que lhe fala para si e diz, escolhe-me, porque cada uma delas tem uma mensagem. Posso ler a mensagem? Olha que engraçado. É jovialidade. Está a ver? Eu mantenho sempre o frescor e o bom humor. Brinco com as situações da vida e vejo com divertimento mesmo aquelas que tenham corrido menos bem. Com leveza, dou a mim e aos outros uma segunda oportunidade. Dia a dia, alimento a minha vida com algo de novo e esta alegria de viver enriquece a minha caminhada e torna-me alguém mais experiente e feliz. Isto foi feito para mim. Quando nós confiamos e estamos muito bem na vida, e quando você falou na esperança, a pessoa depois escolhe, está a ver, não há nada, não há jogo, não tem nada na manga, não tem nada na manga, está aí à disposição, assim à disposição, escolher e de facto já está. A mensagem não podia ser melhor. Foi escrita. É o segredo da Cândida.
quero lhe agradecer muito. Leio muito sobre si, muitas entrevistas, que é uma mulher do mundo, você é uma mulher do mundo, mas tê-la aqui, à minha frente, é um privilégio. E até breve, Alice. Até breve.